Sim. Para que de certa forma possa haver aí a especulação de interesse A ou B. E agora sim, tudo certo, Luiz Flávio de Oliveira, zerando ali o cronômetro. A bola vai rolar do Maracanã. Sequência da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí temos o início da partida de Flamengo e Goiás no Maracanã. Primeira participação do Alan Patrick. Mais atrás com César Martins. Ele e Pará estão sendo bastante vaiados aqui pela torcida, viu, Júlio? A pressão do torcedor aí para cima dos dois jogadores, né? Estiveram afastados, reintegrados. Mas aquela parcela da torcida que costuma sempre pegar muito no pé, né? Não reflete neste momento ainda a maioria presente no Maracanã. Wallace. César Martins. Faz o lançamento ali na direção do Gabriel. Emerson Sheik protege. E já a primeira falta marcada. Reclamação ali do Emerson Sheik. Falta marcada pelo assistente, né? O Van Gassi foi quem ergueu a bandeira ali, marcando a infração na falta cometida pelo Emerson Sheik. Cobrança feita pelo Clayton Salles. Aí o recuo até o Paulo Henrique. Jovem goleiro do Goiás com apenas 21 anos. Posição de impedimento do Zelov. Marcado aí pelo Alex Ang Ribeiro. Cobrança do Wallace. Aparece ali o Jajá. Faz o toque pelo meio. Recebe novamente o Jajá. Boa bola para o Gabriel. Emerson Sheik. Jorge vai aparecendo lá pelo lado esquerdo. Emerson Sheik. A primeira finalização do Flamengo. A bola vai para fora. Vamos conferir aí o banco do Flamengo. A finalização do Emerson Sheik. O Flamengo tem César, Ayrton, Samir, Marcelo, Armeiro, Luiz Antônio, Canteiros, Jonas, Almir, Everton, Douglas Baggio e Paulinho. São as opções para o técnico Oswaldo de Oliveira. Domínio do Zelov. Passe pelo meio, domínio do Jajá. Fez já a ligação com Emerson Sheik. Vai para cima da marcação do Clayton Salles. Movimentação do Kaique. O cruzamento pegou muito mal. A bola saiu ali direto pela linha de fundo. Vamos conferir o banco do Goiás. As opções para o técnico Dani Sérgio, Wallace, Alex Alves, Jimenez, Juliano, Arthur, Murilo e Juan. Este é o banco do Goiás. Aí a cobrança do Paulo Henrique. César Martins, tranquilidade ali de peito no domínio com o Jajá. E a pressão aí para cima do Pará. Tá aumentando a vaia, hein? Márcio Araújo. Tentativa de passe do Jorge. Lateral para o Flamengo. Tá aí o Jorge. Emerson Sheik. Fez um drible, se livra da marcação. O torcedor gostou. Lançamento para a velocidade do Gabriel. Olha o Gabriel, deu um tapa na bola. Chegou a cobertura na tentativa do cruzamento. Escanteio para o Flamengo. Movimentação do Gabriel. Apareceu lá pelo lado esquerdo. E olha a caneta, você viu ali. Escanteio já cobrado pelo Flamengo. Levantamento para a área. Bola buscando a segunda trave. Sobra do Jajá. Ainda o Flamengo. Jorge. Acabou sendo desarmado na entrada da área. Zelov. Tenta a arrancada com o Goiás.
Foi bem o Márcio Araújo. Gabriel, lá pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação, Gabriel. Se enroscou todo ali com o Clayton Salles e a falta marcada. O início de partida aí do Gabriel. Cheio de vontade nesse início de jogo, Gabriel. Ele e o Emerson Sheik voando também. Mais uma vez aí a disputa de bola do Gabriel com o Clayton Salles, a falta marcada. Tá aí o Jajá. Jogador revelado na base do Flamengo, se posicionando ali para fazer a cobrança. Wallace está na área. Jajá, pé esquerdo, fez o levantamento, a saída do Paulo Henrique. Acabou não achando a bola antes o corte do Fred. Pará. Fez o passe pelo meio. Emerson Sheik. Recua até o Márcio Araújo. Paulo Vitor. Tá sem opção, tem que bater para frente. Desvio do Wallace. Ali o domínio do Felipe Macedo. O Flamengo já adianta a marcação, já aperta, retoma a posse de bola com Jajá. Alan Patrick. Aí o Wallace. Aí o Goiás dá espaço. Para os zagueiros do Flamengo, o Goiás dá espaço. Jorge. Movimentação do Gabriel. Kaique. Recebe o Kaique, acompanha o Felipe Macedo. Bola enfiada para o Zé Love. Bem na cobertura o Márcio Araújo. Alan Patrick. Vai virando o jogo o Flamengo. César Martins. Aí o Jajá. A bola foi curta na tentativa de passe para o Jorge. Prendeu o Bruno Henrique. Virou bem com Felipe Menezes. Luiz Flávio de Oliveira para se desviar da bola. Acabou caindo. Olha o contra-ataque do Flamengo. A tentativa do cruzamento mais uma vez. A bola buscando a segunda trave. Muito forte. O Emerson Sheik ainda agradeceu o passe. E aí o momento do Luiz Flávio de Oliveira. Foi desviada a bola. Que garrancho, hein? O Luiz Flávio de Oliveira acabou perdendo ali o equilíbrio. Domínio do Diogo Barbosa. Bola esticada ali para o Eric. Muito forte a proteção do Pará. Também a cobertura do César Martins. E mais uma vez, olha a queda do Luiz Flávio de Oliveira. E depois, na sequência, acaba tirando até a caneleira na passada do Jajá. Emerson Sheik. Bola muito à frente, domínio ali do Fred. Paulo Henrique. Boa recuperação do Jorge. Tranquilidade ali do Jorge na saída e o tiro de meta que favorece ao Flamengo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, seu filho merece um plano 4G. Carlos Eduardo Lino, o torcedor parece muito mais bronqueado com o Pará, que a gente vê aí, do que com o Alan Patrick, né? Quando toca na bola. A ideia de expor o Pará numa partida como essa era arriscada. O que está acontecendo dentro de campo era previsível. O Pará está sentindo. Impossível o jogador não sentir essa pressão toda.
A gente viu ali o torcedor todo sentado no Maracanã, né? Que seria uma maneira também de protestar o torcedor permanecer sentado no Maracanã. Tá caído aí o Felipe Menezes. Não houve a marcação de falta, mas na saída o Flamengo tinha posse de bola. E aí o Luiz Flávio de Oliveira acabou ele parando a jogada para atendimento ao Felipe Menezes. O torcedor do Flamengo está calado. O torcedor do Flamengo tem repertório para cantar 90 minutos, não repetir música e embalar qualquer partida de futebol. É o clima, é o momento do time. O torcedor sentado e calado, curtindo o jogo. Ô, Júlio. A gente está revendo aí o choque do Márcio Araújo com o Felipe Menezes. Está sendo atendido. Pois não, Fred? Não, era até uma curiosidade mesmo que vocês comentaram agora sobre a torcida do Flamengo. A gente que acompanha sempre aqui os jogos no Maracanã, a gente vê a torcida gritando, pulando. E chega a ser até estranho, né? Ver a torcida do Flamengo quieta, sentada. É uma novidade. Meio estranha até pra gente que acompanha aqui os jogos no Maracanã. E aí mais uma vez a imagem do torcedor. A maneira que o torcedor encontrou para protestar nessa partida. Nada contente com esse momento do Flamengo. Teve um fantástico início de segundo turno, com 6 vitórias consecutivas. Começou a projetar G4. E aí depois numa sequência de 8 jogos com apenas uma vitória. Foi desarmado o Emerson Sheik. Foi para o chão, reclamou de uma falta. Jogada normal, entendeu a arbitragem. Zelov. Faz abertura pelo lado direito. Pará, chegou na cobertura, colocando pela linha lateral. E agora ganhou aplausos o Pará. Diogo Barbosa. Disputa pelo meio, a recuperação do Felipe Menezes. Aí do Felipe Menezes, melhor o Márcio Araújo, limpo na bola, sem falta. Errou na saída pelo meio, briga novamente na sequência. Já. Com o Emerson Sheik. Ia fazendo o giro já para ganhar em velocidade a recuperação do Clayton Salles. E o próprio Emerson na cobrança do lateral. Levantamento para a área. Olha a chegada do Alan Patrick. Domina, fica de frente para a marcação. Busca espaço ainda. Alan Patrick. A bola escapou. Eric. E a falta marcada. O Eric se desentende ali com o Pará. A entrada a entrada do Pará, né? Entrada dura. Entrada de quem está tenso, de quem está sentindo o que está acontecendo. O clima no estádio é moldado pelo que os jogadores fazem dentro de campo. O Flamengo não faz uma má partida. O torcedor está entre a neutralidade e a vontade até de empurrar o time. Mas a qualquer erro vem o torcedor reclamando. Aí subir o Wallace. Errou no corte ali o Márcio Araújo. Bruno Henrique. Passagem do Clayton Salles. Bola para a área. Zelov de cabeça. Sem perigo, a bola sobre o gol do Paulo Vitor. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Caixa. Quem tem sonhos tem poupança da Caixa. Mal o Paulo Vitor, hein? Precisa ver também, não é, Lino, quantos outros jogadores acabam assimilando esse nervosismo, essa pressão do torcedor, à medida que o torcedor está cobrando um pouquinho mais do Pará e do Alan Patrick. É que o clima ainda é neutro, né? O clima não é hostil. O torcedor está esperando o time desenvolver dentro de campo um pouco de futebol. Se o Goiás forçar a apertar, pode desequilibrar o clima no estádio. Mas por enquanto o Flamengo controla não só o jogo, controla o clima da arquibancada. É só comparar. Pará. Com César Martins. Alan Patrick volta um pouco mais para buscar o jogo. Márcio Araújo recebe de volta. Goiás fazendo a marcação nesse momento toda no seu campo de defesa. Já. Movimentação do Emerson. Alan Patrick. Boa abertura pelo lado esquerdo. Gabriel. Kaique fecha na área. Aí o Gabriel, pé direito, fez o cruzamento. A bola muito forte. Buscava o Kaique. Muito alta, direto para fora. Esta é a 17ª partida como mandante do Flamengo. 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas.
Um aproveitamento apenas de 47,9% do Flamengo. É a terceira equipe que menos pontuou como mandante, ao lado de Figueirense e Avaí. E aí mais uma vez você vai vendo o torcedor aqui no Maracanã sentado. Kaique. Gabriel. Piada de bola, acabou forçando ali a cobertura do Felipe Macedo. O Kaique está reclamando que a bola não teria tocado nele. A arbitragem entendeu que sim, por isso o lateral do Goiás. Fred. Corte feito pelo Wallace. Domínio do Fred. Consegue a saída do Goiás. E aí virada de bola para o Diogo Barbosa. Com liberdade leva a jogada pelo meio. Felipe Menezes pode bater em gol. Pé esquerdo, bateu para fora. Teve espaço aí, o que não havia acontecido ainda na partida. O Felipe Menezes. O chute direto para fora. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. Na quinta, 19 de novembro, tem Santos e Flamengo às 22 horas. Entrada faltosa ali do Felipe Macedo. Usou o corpo, foi para cima do Kaique, acabou derrubando. Cobrança não está valendo, estava fora do lugar desejado ali pelo Luiz Flávio de Oliveira. Torcedor do Goiás tenta incentivar aí o Goiás, brigando para permanecer na próxima temporada na primeira divisão. Já. Mais uma vez o Já. Bola enfiada ali em diagonal, na movimentação do Kaique. A proteção para a saída do Paulo Henrique. O jovem goleiro do Goiás, fazendo apenas a terceira partida como profissional. Olha a roubada do Felipe Menezes. Vai carregando o Felipe Menezes. Tinha o Zé Love ali do lado. Ficou esperando o passe. E aí com bola rolando, neste momento vai somando mais um ponto. O Goiás vai saindo neste momento da zona de rebaixamento, colocando o Avaí. Wallace. Já. Emerson. Tenta a tabela pelo meio. Alan Patrick. Tentou enfiada de bola, ainda o Flamengo. A abertura é para o Pará. Aí o Pará pegou mão na bola para o meio, tirou o Fred da área. Tem pressa o Flamengo, o próprio Emerson chega na cobrança do lateral. O Pará articulando o lance de ataque. O cara querer vaiar também é demais, né? É aquele momento que o torcedor também tem um pouco de paciência, né? Esperar o jogador produzir. Olha o Alan Patrick, levou para o meio, pode bater em gol, tá de frente, bateu! Gol! Alan Patrick! Com aplausos do torcedor, pelo menos parte da torcida limpou, saiu da marcação, ficou de frente, um chute rasante. Não deu para o goleiro Paulo Henrique. Participação do Gabriel, devolveu de primeira. A característica do Alan Patrick, né? Abriu, ele bate muito bem. Não muito forte, mas tirando do Paulo Henrique. E aí todo o time se reuniu ali para comemorar. Em lágrimas o Alan Patrick. O abraço do Kaique. Chegou também o Pará. E aquela a lágrima do desabafo, né? Da pressão, da fase difícil. E a torcida levantou, parte incentivou, parte aplaudiu. E tudo que precisava, né? Tudo que precisava o Flamengo para dar um pouco de calma, um pouco de paz para o jogo. E principalmente o Alan Patrick
tirar um pouco desse peso, uma resposta à torcida, e o Flamengo sai na frente no Maracanã. Olha o estado emocional desses jogadores. O Alan Patrick não era tão vaiado, mas alguns torcedores o escolheram também para vaiar. O Pará é o jogador mais visível, o jogador mais visado dentro de campo. Mas o torcedor agora se divide, está querendo crescer, está querendo ajudar o time, está querendo incentivar. A reação do Alan Patrick é espantosa. Belo gol. Rodrigo tenta o lançamento à frente. Escorou ali o Gabriel, mas escorou com falta. Cobrança do Diogo Barbosa. Cobrança curta, Zé Love. Apareceu ali o Davi. Bola chegando lá do direito para o Clayton Salles, mas com falta. Aproveitar para a gente dar uma conferida aí pela classificação do campeonato. Os jogos que começaram às 5 da tarde, todos 0 a 0. Só o Flamengo vai fazendo aí 1 a 0. Aí você vai vendo a classificação neste momento. O Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, o Santos, Internacional, Ponte Preta. O Flamengo vai aparecendo neste momento na 10ª colocação. Dividida mais dura ali do Jorge. Você está revendo o jogo paralisado. Está sentindo o Jorge. Entrada dura, né? Entrada dura do Rodrigo. E o Goiás agora vai voltando à zona do rebaixamento. Vai voltando à 17ª colocação. Atendimento aí ao Jorge. A entrada do Rodrigo. Então, para você me ajudar aí a confirmar, Fred Justo, não houve o cartão para o Rodrigo, isso? Não houve cartão, não. Mais uma entrada até que merecia cartão, né? Uma entrada muito dura na dividida do Rodrigo. Aproveitar para rever o gol que vai dando a vitória parcial. Tabela com o Gabriel, devolução. Alan Patrick carregou, saiu da marcação e bateu rasteirinho no canto direito. Não deu para o Paulo Henrique. O Flamengo vai fazendo 1 a 0 sobre o Goiás. Se recuperando ali o Jorge para o atendimento. O 6º gol do Alan Patrick no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado do Flamengo. Momentaneamente com 10 jogadores do Flamengo. Cobrança do Wallace. Gabriel. Aí o Alan Patrick. Mais uma vez o Gabriel. Devolve no Alan Patrick. Pará. De primeira vai tocando bola pelo lado direito o Flamengo. Wallace. Ainda continua sendo atendido o Jorge. Aí o Paulo Vitor, agora já de volta o Jorge. Jorge convocado para a seleção olímpica, que faz 2 amistosos neste meio de semana e também no final de semana, nas datas FIFA, que teremos também jogos das eliminatórias, por isso a paralisação do Campeonato Brasileiro, que voltará somente daqui 10 dias, só no dia 18, né, no outro meio de semana. O Jorge, pela segunda vez, convocado este ano para a seleção olímpica. Havia sido convocado também para o amistoso contra a França, em Paris. César Martins. Lançamento na movimentação do Kaique. Escorou ali de cabeça com tranquilidade. O zagueiro Fred. Mais uma vez aí o Paulo Henrique. Falta sobre o Felipe Menezes.
Falta na intermediária, tá chegando ali o Davi, mais próximo à bola. Também o Clayton Salles. O Fred e o Felipe Macedo vão para a área para tentar o cabeceio. Mas aí o Flamengo faz aquela linha de marcação bem à frente da grande área. Aí a cobrança vem por baixo. Rebote é do Goiás. Diogo Barbosa. E deu um presente ali pro Kaique. Passou da bola, recupera o Kaique. Enfiada de bola, posição legal do Emerson Sheik. Adiantou, pode o Flamengo fazer o segundo. Emerson Sheik, a defesa. Olha o rebote, chegou a cobertura. A bola não entra. Perdeu o Emerson Sheik à frente do Paulo Henrique. Foi muito bem o garoto goleiro do Goiás. A briga do Kaique, enfiada de bola. Posição legal do Emerson Sheik. O Gabriel acompanha. E o carrinho que deu nessa bola. O zagueiro do Goiás. A defesa do Paulo Henrique. A chance que teve ainda o Gabriel. Mas a bola não entra. Olha o escanteio. Cobrança para a área. Recuperação do Pará. Márcio Araújo viu muito bem o Alan Patrick. Faltou caprichar no cruzamento, bateu em cima do Diogo Barbosa. Novo escanteio para o Flamengo, mais um pelo lado direito. Chama a atenção a apatia do Goiás, né? Parece que é o Flamengo que luta para não cair. Alan Patrick, levantamento para a área. Wallace, para evitar a saída. Clayton Salles. Saiu para o lado errado, o lateral do Goiás. Jorge. Aí o Fred. Corte feito pelo Pará. Domínio do Flamengo. Tá levando vantagem sobre todos os rebotes do Flamengo. Jorge. Tenta o cruzamento de primeira. Ainda o Jorge. Emerson Sheik. No estilo que o torcedor do Flamengo gosta, sempre brigando por todas as bolas. O Emerson Sheik. Felipe Menezes. Saiu muito bem do Wallace. Está de frente para a jogada. Tem o Zé Love pelo lado esquerdo. Eric chega pelo lado direito. Aí o Zé Love. Levou para o meio. Acabou prendendo. Ainda o Zé Love. Tenta o passe. E aí, estava congestionado no centro da área. Felipe Menezes. Roubada de bola legal. Está de frente. Pode bater. Fez o corte. Limpou a jogada. Pé esquerdo. Em cima do Wallace. O jogo está aberto, hein? O jogo está aberto. E a falta marcada. Saída em velocidade do Alan Patrick. Sofreu a falta. Velocidade de lá, velocidade de cá. Veja aí mais uma vez o Felipe Macedo. Na passagem, ele puxou o Alan Patrick. Eu não sei como o Goiás entrou com essa estratégia tão tímida dentro de campo. O Flamengo era um time que poderia se desestabilizar em função do que está acontecendo, em função da pressão da torcida. O Flamengo ganhou a torcida, fez 1-0, tem espaço para contra-atacar e não encontra resistência no Goiás. Alan Patrick e Já. Os dois próximos à bola. Já na bola, pé esquerdo. Uma jogada ensaiada. César Martins acabou não conseguindo colocar essa bola na área. Eric com Zé Love. A bola não chega nele. Kaique. Já. Toca de primeiro o Flamengo. Já. Viu muito bem o Gabriel lá pelo lado esquerdo. Passou o Jorge. De primeira o Emerson Sheik. Levou vantagem. Olha o Jorge. A chance. Bateu. Foi travado. Lindo toque do Emerson Sheik. Deixou livre para finalização o Jorge. Mais uma boa saída do Paulo Henrique. Aí do Jorge. Busca espaço para o cruzamento. Subiu o Fred. Não alcançou. Tira o Diogo Barbosa. É pressão do Flamengo. Goiás tira essa bola da defesa, mas o rebote é sempre do Flamengo. E aí o torcedor agora já vai junto com o Flamengo, sentindo um bom momento na partida.
Wallace. Com Alan Patrick. Visão de jogo do Alan Patrick. Liberdade para o Pará. Já olhou para a área. Tenta o cruzamento. Teve desvio. Felipe Macedo para tirar da área. César Martins. Aparece o Jajá. Emerson Sheik. Devolve no Jajá. Jogada simples, a tabela pelo meio. Davi. Mais uma vez por cima, levou vantagem ali o César Martins. Toca de primeiro o Flamengo. Alan Patrick, tem espaço. Kaique, a bola foi na dividida e o lateral para o Flamengo. Pará. Sai da marcação do Eric. Pegou muito forte nessa bola. Mesmo assim, evita a saída lá pelo outro lado. O Gabriel. Márcio Araújo. Pressionado o César Martins. A jogada mais simples é começar com Paulo Vitor. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Nova Estrada. É mais do que você espera. Aí o domínio do Zé Love. Tá em jogo. Houve a marcação de falta por parte do Luiz Flávio de Oliveira. Ali sobre a jogada do Zé Love. Essa é a 17ª partida como visitante do Goiás. Tem apenas 2 vitórias. Como visitante, 3 empates, 11 derrotas, 18,7% de aproveitamento do Goiás como visitante. É a segunda equipe que menos pontuou como visitante. À frente apenas do Joinville. A bolinha pintou. Tem gol no Brasileirão, gol do São Paulo, Luiz Fabiano. 1-0 para o São Paulo sobre o Cruzeiro. Luiz Fabiano, o aniversariante do dia. Olha a falta cometida pela defesa do Flamengo. Cartão amarelo ali para o Wallace. Mais uma vez aí o lance. E usando o braço em cima. Desequilibrando por baixo. Veja mais uma vez a falta cometida pelo Wallace, que rendeu o cartão amarelo. Daqui a pouquinho a gente vê a classificação na parte de cima da tabela. São Paulo brigando ali pelo G4. Essa luta pela 4ª posição ainda indefinida no G4 do Campeonato Brasileiro. Atento ali o Paulo Vitor organizando a barreira. Fred na bola. Vai para a cobrança o Goiás. Atento Paulo Vitor. Fred, pé direito, bateu para fora. Vamos dar uma olhadinha na classificação na parte de cima. Mudança no G4. Corinthians, que venceu ontem, continua líder. E o São Paulo vai chegando à 4ª colocação com 56 pontos. Corte do Rodrigo. A devolução ali foi nas costas, mas o Diogo Barbosa chegou brigando pela sequência. Recuperação do Gabriel. A bolinha vai pintando novamente. A rede vai balançando no Campeonato Brasileiro. Olha essa bola pro Gabriel. Não teve domínio. A recuperação do Felipe Macedo. Recuperou, se colocou ali pela linha de fundo. Tem escanteio o Flamengo. A bolinha que pitou foi gol do Cruzeiro. O Cruzeiro já empata com o William. Cruzeiro 1, São Paulo também 1. Atento aí o Paulo Henrique. Mais uma vez Alan Patrick na cobrança do escanteio. Alan Patrick, cobrança para o meio.
A bola ainda na área do Goiás. Subiu de cabeça tentando afastar o Bruno Henrique, ajudando a marcação. Goiás muito recuado. E a falta marcada ali sobre o Eric foi empurrado. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Tá em jogo essa bola. A defesa do Flamengo reclamou que a bola teria saído. A arbitragem não marcou. E o Eric, obviamente, estava esperando a bola pelo meio. O Bruno Henrique deu sequência. Reclamação do Pará. Tenta sair um pouco mais para o jogo o Goiás. Carlos Eduardo Lima. Esse lado esquerdo do Goiás é bom. O Bruno Henrique está caindo por ali. O Eric é bom jogador. O Diogo Barbosa, o lateral esquerdo, é muito bom tecnicamente também. É o lado que produz do time do Goiás, mas não está conseguindo até agora. Mas o jogo é bom. O jogo, desconsidere tudo o que acontece na tabela, de um lado, do outro. A partida é boa. É isso, só tiro de meta para o Paulo Vitor fazer a cobrança. O empate do Cruzeiro ainda mantém o São Paulo na quarta colocação, mas agora com 54 pontos, deixando ali com 53 o Santos. O Santos que ainda joga mais tarde. O jogo do Santos começa às 6 da tarde, no horário de Brasília, enfrenta o Joinville, na Arena Joinville. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. Na quarta, 18 de novembro, tem Goiás e Curitiba, 19h30. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Zé Love. Emerson Sheik chegou duro na dividida, sobra ali com Jajá, brigam, o Goiás aperta. E agora a falta marcada, porque o Eric devolveu de primeira. O Jajá foi só no corpo do Felipe Menezes. Mais uma falta marcada. Luiz Flávio de Oliveira não quer saber ali de reclamação do Wallace. O Wallace ainda protesta. Vamos rever a jogada. Aí tem a dividida dura, chegada na bola do Emerson Sheik. Olha o Felipe Menezes, faz o passe aí na sequência que tem a falta que favorece ao Goiás. Sheik passou um pouquinho do tom, Pará um pouco antes tinha feito isso também. O Luiz Flávio não está divertindo, não está conversando pelo menos com os jogadores nesse tipo de lance. Mais uma vez o Fred para a cobrança da falta. Fred que já tem 3 gols neste campeonato brasileiro. Pouca distância, pé direito, teve desvio, é escanteio. Escanteio para o Goiás pelo lado direito. Veja aí a movimentação na área do Flamengo. Cobrança do Davi. Felipe Macedo e Fred também na área. Davi fez a cobrança. Corte parcial do Jorge. Volta no Davi. Tem espaço. Joga novamente essa bola para a área. Melhor o César Martins. Rebote mais uma vez do Goiás. Mais uma vez o César Martins. Clayton Salles. E o corte do Márcio Araújo gerou ali um lançamento para o Emerson Sheik, que acabou se desequilibrando. Bolinha na tela. Rafael Silva para o Vasco. Palmeiras 0, Vasco 1. Resultado neste momento vai fazendo o Vasco deixar a lanterna. Subindo uma posição, 19ª colocação para o Vasco. Joinville que vai neste momento ficando com a última colocação. Joinville que ainda joga um pouquinho mais tarde. Olha a chegada do Goiás. Eric demorou demais. E aí o Pará fez o corte, deixou o pé o Pará, hein? Deixou o pé o Pará. Daqui a pouquinho a gente vai rever esse lance. O Eric está caído, os jogadores colocam a bola para fora. É aquela dose na entrada mais forte. Carlos Eduardo Lino, que você se referiu agora há pouco. Vamos rever o lance. Olha, o Pará chega, corta e deixa a sola da chuteira no rosto do jogador do Goiás. Esse pé do Pará não precisava ter seguido. Ele podia ter chutado, podia ter aliviado. Ele não alivia, continua. O Luiz Flávio não teve sensibilidade para advertir quando o Pará tinha passado do tom no começo da partida. Vai tentar chamar a atenção do jogador agora. É difícil de você
identificar no lance em velocidade a maldade do atleta, mas quando a gente percebe que ele passa demais no tom e fixa o pé no rosto do adversário, claro que tem maldade. Mas vamos dizer a verdade, né? Isso não é um lance difícil para o árbitro perceber que realmente houve excesso ali do jogador. Aquela pressão do torcedor, parar sob pressão. O jogador entra na pilha, não consegue aquele relaxamento, obviamente, para entrar no jogo e permanecer só no jogo. E acaba refletindo dessa maneira. O Goiás sai um pouco mais para o jogo. Mais uma entrada dura, agora do César Martins. Vai fazendo faltas duras a equipe do Flamengo, faltas próximas à área. Os jogadores do Goiás pressionando ali o Luiz Flávio de Oliveira. Só o Wallace que levou o cartão amarelo. Olha a entrada do César Martins. E também não houve cartão para o zagueiro do Flamengo. E ali é mais uma falta para o Fred fazer a cobrança. Ele que já fez 2 cobranças, nenhuma ainda na direção do gol. Está se posicionando ali mais uma vez o Fred. Atento aí o Paulo Vitor. Cinco jogadores na barreira, colocou o Paulo Vitor protegendo o seu lado direito. Fred voltou, arrumou mais uma vez a bola. Toma pouca distância. Já apitou Luiz Flávio de Oliveira. Aí o Fred bateu pro gol, bateu para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Aí você vai vendo Alan Patrick, autor do único gol até aqui, que vai dando essa vitória à equipe do Flamengo. Eric domina, coloca no chão. Lançamento para o Felipe Menezes. Aparecendo lá nas costas, pelo lado direito. Tenta a bola para o meio. Apareceu Pará. Um chutão para fazer o corte. Clayton Salles de cabeça. Felipe Macedo. É esse lançamento longo, lançamento para ninguém. Por isso a tranquilidade aí do domínio do Paulo Vitor. E não era um jogo violento, né? Aliás, de poucas faltas. Para a média brasileira, 9 faltas do Flamengo, 5 faltas do Goiás, 14 até agora nesse primeiro tempo. Não é nenhum absurdo para o padrão Brasil, né? Deixando isso bem claro. O problema é a rispidez das faltas. Bolinha pintando novamente. O Vasco amplia em São Paulo. Nenê. Palmeiras 0, Vasco 2. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Brahma, seja sócio torcedor. Ajude seu time e economize. Aí a reposição do Paulo Vitor. Desvio do Kaique. Jorge. A disputa. Rodrigo coloca no chão. Antecipação do César Martins. Sobra ainda do Flamengo. Acabou passando da bola ali o Alan Patrick. Mais 2. Vamos até 47 neste primeiro tempo. Zé Love reclamou de mais uma falta. Márcio Araújo. O Emerson Sheik. O Zé Love faz ali o sinal para o time subir um pouquinho mais. Bola muito à frente para o Jorge. Davi errou na saída. Recuperação do Flamengo. Aí o Gabriel. Vai para cima da marcação, Gabriel. Melhor o Fred. Sai jogando o Fred no Zé Love. Tenta a saída de primeira, melhor ali o Wallace, César Martins. Rodrigo.
Diogo Barbosa. Prefere começar mais atrás com o Fred. O Goiás que não vence como visitante há mais de 2 meses. 6 jogos nesse intervalo. A última vitória do Goiás como visitante foi sobre o São Paulo em agosto, lá no Morumbi, quando venceu por 3-0. Goiás é o segundo pior visitante do campeonato. 18% de aproveitamento. Felipe Macedo. Aí o Bruno Henrique. Não se entendeu ali com o Diogo Barbosa. Olhou sem passar, fez o lançamento. De um Goiás que só levou perigo, se é que podemos dizer, não é, Lino? Perigo nas cobranças de falta, que teve em 3 oportunidades com o Fred, mas nenhuma na direção do gol. No mais, não assustou o Paulo Vitor neste primeiro tempo. Só em ocupação de terreno, em presença no campo do adversário, nesses últimos 10 minutos está melhor do que o Flamengo. Não produz ofensivamente, mas já é um Flamengo com menos bola do que teve no começo. Correu muito o Flamengo também no começo da partida. Já estamos nos acréscimos neste final de primeiro tempo no Maracanã. Lançamento. Ali o Eric tentou a devolução, a bola no peito do Wallace. Emerson Sheik com falta sobre o Diogo Barbosa. Não concorda com a marcação o Emerson. Mas na dividida acabou indo muito mais no corpo. Vai no corpo e mais uma vez aquele braço esquerdo ali do Emerson Sheik. Desnecessário, né? Acaba fazendo movimento, não atinge. Já cobrou o Goiás, a cobrança, o toque! Gol! Do Goiás! Eric! Na cobrança de falta, a defesa do Flamengo parou. Eric apareceu, veja aí a comemoração do torcedor esmeraldino no Maracanã. A defesa estava se organizando, estava aberta, o Eric apareceu. Olha só o Jorge, quem estava tentando fazer a cobertura aqui pelo lado direito da defesa. Saída do Paulo Vitor, o toque do Eric. Se o Goiás não havia ameaçado, mas foi mais esperto, estava mais ligado na cobrança de falta. Empata o jogo, comemoração do Eric. E aí termina o primeiro tempo no Maracanã, com a vibração do Eric. O Goiás chega ao empate, o torcedor do Flamengo com vaias ao final deste primeiro tempo. Flamengo. Aí apita Luiz Flávio de Oliveira, começa o segundo tempo no Maracanã. Júlio. Pois não, Fred. O Flamengo mexeu. Saiu 35 já e entrou o Jonas com a 18. Já que havia ganho a posição do Jonas, agora volta o Jonas. No início desse segundo tempo, Carlos Eduardo Lino. O Já não estava seguro como marcador. Com a bola no pé ele tem qualidade. É um jogador capaz de criar oportunidade ofensiva, mas na hora de preencher espaço, de marcar, não estava legal. O Goiás volta com a mesma formação. Jonas. Virada de bola para o Wallace. Começa mais atrás com o Paulo Vitor. Antecipação do Felipe Macedo. Domínio do Diogo Barbosa. E sofreu a falta. Falta cometida pelo Gabriel. Tem falta o Goiás para fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo. Felipe Menezes devolve no Diogo Barbosa. Recuperação do Jonas. Alan Patrick. Tenta o passe para o Gabriel, mas a bola já havia saído pela linha lateral.
Mais uma vez você vai vendo aí a movimentação do torcedor do Flamengo. Felipe Macedo. A bola já havia saído. Lateral. Cobrado pelo Pará. Levou vantagem o Pará. Gabriel na devolução para o Pará. Nas costas da marcação. Chega o Flamengo. Emerson Sheik pelo meio da área. Olha o cruzamento para ele. O corte feito. O rebote. Gol! Novamente na jogada do Pará, pelo lado direito. Emerson Sheik apareceu, mas primeiro o goleiro Paulo Henrique para fazer o corte. Alan Patrick vai ali, cumprimenta Oswaldo de Oliveira, também jogadores reservas. Aí a manifestação do torcedor. Alan Patrick de frente pro gol. Marcou o primeiro, marcou o segundo e o Flamengo novamente na frente, 2-1 sobre o Goiás. Jogada do Pará, bola na rede do Alan Patrick. O que é o destino, o que é a vida. Alan Patrick faz o gol, corre para comemorar, não olha para a torcida, chama os companheiros, chama quem está no banco, abraça. O clima é muito esquisito no Maracanã, mas o Flamengo aproveita o ritmo de começo de segundo tempo. Paulo Vitor, no momento que os torcedores se manifestavam contra aqueles 5 jogadores afastados. 2 gols do Alan Patrick, o Flamengo novamente na frente. O que devolve o Goiás novamente à zona do rebaixamento. O empate é o suficiente para tirar o Goiás nesta rodada da zona do rebaixamento, mas vai voltando à 17ª colocação. Avaí o primeiro fora da zona do rebaixamento. Felipe Menezes. Recuperação do Emerson Sheik. Só o Kaique mais à frente, ele prende. Vai carregando o Emerson Sheik. Passe pelo lado esquerdo. Márcio Araújo. De primeira, pé esquerdo. Fez o levantamento para a área. E a falta do Emerson Sheik. Empurrou o Diogo Barbosa na área. Na verdade, o Rodrigo, né? Acabou empurrando o Rodrigo, cometendo falta. O Sport TV também está no Instagram. Conteúdo exclusivo de bastidores, notícias e muito mais. Siga o perfil @Sport TV no Instagram. Lançamento para o Kaique. A arbitragem deu condição legal. Olha o Kaique, a chance do terceiro. Gol do Flamengo. Kaique. Uma volta para o segundo tempo extremamente concentrada do Flamengo. É um lance para ver de novo a movimentação do Kaique em movimento, a condição era legal ali na movimentação do Fred, teve tranquilidade o Kaique para ampliar para o Flamengo. O Flamengo faz 3-1 no Maracanã. O Fred demora para dar a passada de recuo, abre a perna para fazer o impulso e nessa de abrir a perna deixa com o pé a condição para o Kaique. O Bandeira foi preciso, o Kaique escolhe o canto, dança na frente do goleiro, toca por baixo. Começo do segundo tempo fulminante. O Goiás vinha para jogar, o Flamengo atropelou. Deu nova saída o Goiás. O Kaique chegou ao 5º gol. Se igualando agora ao Emerson Sheik. Alan Patrick com os 2 marcados. Tem 7, o principal artilheiro do Flamengo neste campeonato brasileiro. Jonas. Alan Patrick. Passou de fazer uma graça. Fez o passe mais atrás. Jorge. Ainda o Alan Patrick. Levou vantagem ali sobre o Clayton Salles.
Com 2 gols marcados, o torcedor vem junto, ganha confiança e muda completamente o esquema, né? Muda completamente a história do jogo. Bruno Henrique. Falta do Pará. Felipe Menezes. Apoio do Clayton Salles pelo lado direito. Ela chega no Zelov, domina, arrumou mais atrás. Felipe Menezes, melhor o Márcio Araújo. Tenta a ligação ali com o Gabriel, se organiza a sair do Flamengo. Não teve domínio o Kaique. Wallace escorou de cabeça. E aí o Jonas. Jorge. Toca de primeiro o Flamengo agora para administrar uma boa vantagem. Com 2 gols neste início de segundo tempo. Paulo Vitor. Depois de 4 derrotas consecutivas e 4 derrotas sem marcar gols. Até aqui já vai marcando 3 na partida a equipe do Flamengo. Jonas e César Martins, os 2 na bola. Pará complementa, Felipe Menezes domina, coloca no chão. Davi. Tem o Clayton aparecendo pelo lado direito. Tem espaço para fazer o cruzamento. Fez o corte à frente da marcação. Pé esquerdo, cruzamento buscando a segunda trave. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Vivo, seu filho merece um plano 4G. Subiu ali o Davi, escorando de cabeça, sobra mais uma vez, é do Flamengo. Rodrigo. Davi. É quem aparece para colocar essa bola no chão. Alan Patrick. Kaique. Vira o jogo com o Pará. Gabriel. Esta é a 9ª partida que o Goiás disputa no novo Maracanã. O Goiás ainda não venceu no novo Maracanã. Apenas um empate, 7 derrotas. A última vitória no Maracanã, ainda no antigo Maracanã, antes da reforma, foi sobre o Flamengo. Vitória por 2-1 em 2010. Tudo paralisado com falta, que favorece ao Flamengo. Cobrança do Jonas. Virada de bola para o Jorge. Ainda o Jorge. Bruno Henrique acompanha na marcação. Ele rola mais atrás com Emerson Sheik. Aí o Alan Patrick. Pará no apoio pelo lado direito. Márcio Araújo. O Flamengo vai um pouco mais à frente. Foi desarmado na bola roubada do Bruno Henrique. O erro na saída do Bruno Henrique. Jonas. Aí o Jorge. Gabriel está aberto. Kaique pelo meio. Ainda o Jorge. Abertura com o Gabriel no cruzamento. Ele tentou cruzar para o Kaique, bater para o gol. A verdade é que a bola deu um susto danado ali para o Paulo Henrique. A ideia era para o gol. Claramente o enquadramento de corpo dele era tentar o gol. Domínio do Pará. Vai se manifestando agora de uma maneira diferente o torcedor do Flamengo no Maracanã.
Vai mexer o Goiás. Saindo camisa 10, Felipe Menezes, para a entrada do 16, Arthur. Passando a braçadeira de capitão para o Davi. Sentindo o ritmo de jogo, Felipe Menezes, né? Era natural pelo tempo parado, uma questão de motivação também. Um jogador que volta para o Palmeiras não sabe o que vai acontecer com ele e o que vai ser dele também na sequência de carreira. Aí o domínio do Diogo Barbosa. Marcação dobrando lá pelo lado direito na defesa, na primeira participação do Arthur. Recuperação do Davi. E o lateral é para o Flamengo. Os jogos começaram às 5 da tarde. O Vasco vai vencendo o Palmeiras por 2-0. Vai deixando a lanterna, colocando o Joinville a lanterna do campeonato. Cruzeiro e São Paulo vão empatando em 1-1. São Paulo vai chegando ao G4, assumindo ali a 4ª colocação. Santos ainda entra em campo. Já em campo esse momento, né? Já começou Joinville e Santos. A partida começou às 6 da tarde. 0 Joinville, 0 também Santos. O Figueirense vai empatando com o Atlético Mineiro em 0-0. Olha o Jorge. Fez o passe para o Alan Patrick. Márcio Araújo. Marcação do Diogo Barbosa. Kaique está na área também. O Emerson Sheik. Pará aparece no apoio. Jorge lá pelo lado direito. E a falta cometida pelo Alan Patrick. E o Flamengo vai para mais uma alteração. Fred Justo. É isso mesmo. Está entrando o Everton com a 22. Saindo o Gabriel. O Gabriel pediu para sair com dores na panturrilha, problemas musculares. E o Everton é um daqueles 5 que foram afastados e posteriormente reintegrados ao elenco rubro-negro. Aí o Everton. Segunda alteração no Flamengo. E o Oswaldo de Oliveira deixa claro que perdoou os jogadores, está disposto a aproveitar esses jogadores e não se preocupa com as críticas, não. Everton. Fez abertura com o Kaique. O toque para o Everton. E apenas o tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, quem tem sonhos, tem poupança da Caixa. Com este empate entre Figueirense e Atlético Mineiro, 0-0, o Corinthians vai conquistando o título do Campeonato Brasileiro. Vai confirmando o título a equipe do Corinthians. Está chegando a 63 pontos o Galo. O Corinthians com a vitória ontem sobre o Coritiba por 2-1 foi a 76, 13 pontos de diferença. Temos 4 rodadas, 12 em disputa. Ou seja, o resultado que o Corinthians precisa, mesmo já tendo jogado ontem, né? Comemorando hoje para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Comemoração no sofá, né? Rapaziada, à distância. Reunido. César Martins. O lançamento para frente, o lançamento para ninguém. Ali apenas a defesa do Paulo Henrique. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier da quarta, 18 de novembro. Tem Goiás e Curitiba, 19h30. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. E o Goiás, que perdeu a oportunidade de agir, está tendo mais uma vez na partida que reagir, né? E de forma até desesperada. Foi para cima. E o Goiás vai mexer de novo. Está entrando camisa 17, Murilo, atacante. E saindo o autor do gol, 11, Eric. Aí o Murilo com a 17. Segunda alteração na equipe do Goiás. Aí o Murilo.
Melhor o Jonas. Faz a ligação ali com Alan Patrick. Recua até o Paulo Vitor. Ele do Emerson Sheik. Movimentação do Kaique. Márcio Araújo vai tocando de pé em pé. O Flamengo mantendo a posse de bola no campo de ataque. Kaique saindo um pouco mais da área. Piada de bola para o Emerson Sheik. Marcação é do Davi. Ainda o Emerson Sheik. Márcio Araújo deixou ali na passagem do Pará. Foi para o chão. A marcação do assistente, né? O Alex Ang Ribeiro que marcou essa falta. Sobre o Pará. Vamos rever, olha, o Márcio Araújo sai da bola, né? O Márcio Araújo sai da bola, o Pará vem de trás. Interpretou ali o assistente que o Márcio Araújo não quis jogar. Pará tinha condição legal. E aí a entrada do Felipe Macedo. Tem falta o Flamengo para fazer o levantamento na área. Alan Patrick continua sendo o jogador das bolas paradas. Advertência ali do Luiz Flávio de Oliveira com o Zé Love. Tá na bronca o Zé Love. Na bronca com o assistente. Alan Patrick. Quer saber nada dessa história, tá de olho para onde vai levantar essa bola na área. César Martins e Wallace para tentar o cabeceio. Jonas que também é bom nessa bola aérea. Alan Patrick, pé direito, fez a cobrança. Olha o toque de cabeça! Gol! Kaique novamente! Uma assistência do Alan Patrick. Colocou a bola na cabeça do Kaique, que estava livre. O cabeceio para baixo, sem chances para o goleiro Paulo Henrique. Olha a movimentação. Foi de encontro, estava livre. E o Flamengo amplia no Maracanã. Vai virando goleado. O segundo do Kaique, o quarto do Flamengo. O time do Goiás perdido em campo, parece ter desistido da partida. A sequência de campeonato ainda dá oportunidade para o Goiás de sair de zona de rebaixamento. O próximo jogo contra o Curitiba é estratégico, fundamental. Não perder jogadores é importante, mas não perder moral também é fundamental. O Goiás parecia ter levantado a cabeça depois da vitória sobre o Internacional. Precisa levantar agora durante a partida, senão vai ficar ainda mais feio. Lançamento para o Kaique. Emerson Sheik está pedindo de volta o lançamento para ele. Olha o Flamengo, chegou Paulo Henrique. Ainda o Everton, pega o rebote, olha para a área, pé esquerdo no levantamento, tira o Fred. Chegou batendo de primeira o Everton, bela defesa do Paulo Henrique. Márcio Araújo com o Everton. Passou o Márcio Araújo, tenta o passe para o meio, Emerson Sheik, pegou mal. Acaba lamentando o Emerson Sheik, estava livre, a bola escapou um pouquinho na finalização. Júlio, Fred Justo. Detalhe desse último gol do Kaique. Ontem, no último treinamento, que foi fechado à imprensa, o técnico Oswaldo de Oliveira treinou muitas bolas paradas. E a prova é esse gol aí. Ele treina bastante essa jogada e acabou agora surtindo o resultado. Aí Oswaldo de Oliveira. Jonas. Flamengo que não marcava gols há 4 jogos, já marcou 4. César Martins acabou saindo errado, deu um presente ali para o Zé Love. Abertura pelo lado esquerdo. Arthur estava pedindo na entrada da área, o recuo para o Davi, tenta a tabela pelo meio. O Flamengo já se fechou, acertou a marcação, a sobra do Everton. E agora a posição de impedimento do Kaique. Ele já está paralisado. Não está valendo aí a sequência do lance. Impedimento marcado pelo Alex Ang Ribeiro. Está voltando aí o Kaique.
Goiás que tem o Coritiba em casa na próxima rodada. E uma briga direta de duas equipes que ainda tentam se livrar da zona do rebaixamento. Bruno Henrique carregou sozinho o corte do César Martins. O Flamengo na próxima rodada enfrenta o Santos, fora de casa. Próxima rodada só no meio da outra semana, né? Teremos aí a paralisação por conta de datas FIFA. O Brasil é em campo pelas eliminatórias sul-americanas. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro só nos dias 18 e 19. Tá pedindo parar. Pediu e recebeu. Jonas. Com Alan Patrick. Mais uma vez o Alan Patrick. Jorge. Aí a participação do Everton. E a volta do Clayton Salles sobre o Everton. O Everton Lino que tinha esse papel de principal armador da equipe do Flamengo, né? Mas durante a semana, na reintegração dos 5 jogadores afastados, o Oswaldo de Oliveira elogiou muito o Alan Patrick. Ao justificar a reintegração do Alan Patrick, ele disse o nosso grande armador, né? Um pensa a bola e não é tão veloz, o outro corre com a bola, o Everton. Emerson Sheik chega ali no combate. Bola para o Arthur. Boa antecipação do Jorge. Rodrigo. Estou reclamando de uma falta, levou vantagem. Olha a enfiada de bola para o Emerson Sheik. O passe à frente, já estava na posição de impedimento. Mais uma vez o Kaique. Arthur. Teve domínio o Bruno Henrique. Não consegue o Goiás prender essa bola no campo de ataque. Bola bate e volta, bate e volta. Se o Goiás achou a bola nos 10 últimos minutos do primeiro tempo e parecia estar pronto para fazer um bom segundo tempo, esse segundo tempo é um desastre. O Goiás não está vendo a bola. Quando tenta se abrir, toma contra-ataque. Quando puxa o time para a defesa, é pressionado até na bola pelo alto. O time do Goiás faz um segundo tempo inacreditável, abaixo demais da crítica. Everton. Finalizações são 10 do Flamengo, 8 do Goiás. O primeiro tempo estava 8-5 para o Goiás. Olha a virada que dá no segundo tempo o Flamengo. 19. Melhor o Wallace. E a falta sobre o Alan Patrick. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Nova Estrada é mais do que você espera. Uma passadinha pela classificação do Campeonato Brasileiro, que vai dando o título neste momento com os resultados parciais. A equipe do Corinthians. Corinthians que ontem venceu o Coritiba por 2-1, foi a 76 pontos. O Atlético Mineiro vai chegando a 63, 13 diferença. Empate do Galo dá o título nesta rodada ao Corinthians. Grêmio e Santos já vai voltando, ocupando aí a 4ª colocação, a equipe do Santos neste momento. Aí o Goiás tenta a aproximação, a bola abertura. Estava muito adiantado ali, muito adiantado o Bruno Henrique, mesmo assim não chegou na bola, direto para fora. E a classificação na parte de baixo, Fluminense, Chapecoense, Figueirense, o Avaí, o primeiro fora da zona do rebaixamento, que tem Goiás, Coritiba, Vasco e Joinville. Vasco neste momento vai colocando o Joinville na última colocação.
Aí você vai vendo o Jorge, cobrança do Paulo Vitor. Domínio do Fred. Um tropeço do Avaí, tropeço também do Coritiba, né? Vamos mantendo as chances do Vasco e se livrar da zona do rebaixamento, né? Ainda durante o campeonato. Essa vitória vai chegando a 33 pontos. Neste momento ficando apenas 2 pontos do Avaí, ainda para 12 pontos em disputa. Imagine a reta final para os últimos 4 jogos de Vasco, né? Que tem um confronto na última rodada enfrentando o Coritiba lá no Couto Pereira. Até o empate do Figueirense com o Atlético Mineiro é bom para o Vasco, porque deixa o Corinthians campeão. O Corinthians já vem em clima de festa na próxima rodada e não deixa o Figueirense disparar, né? Com 1 ponto apenas o Figueirense. Júlio. Fred Justo. Vai fazer mais uma mexida o Flamengo, saindo o autor de 2 gols. Alan Patrick, agora aplaudido. E vai entrar no lugar dele, camisa 20, Canteiros. Essa é a melhor resposta que você pode dar dentro do campo, com futebol. O torcedor que tiver que protestar, vai protestar. E por menos tranquilo que tivesse em campo, o Alan Patrick deu a resposta. Cumprimentado ali também no banco de reservas. Uma boa partida, não só pelos gols, mas também de muita movimentação. Se emocionou muito na primeira etapa, aos 19 minutos, ao marcar o primeiro gol. Saindo ali o Alan Patrick. Olha o Jonas. Na verdade, o Canteiros na primeira participação. Emerson Sheik brigando pela sobra, levou vantagem, tem espaço para bater, gol, demorou. Ainda o Flamengo, chute, teve desvio, é escanteio. Lamenta ali o erro. O Everton estava de frente para o gol. Na finalização teve desvio, tem escanteio pelo lado esquerdo, favorecendo o Flamengo. Vai para a área o Jonas. Emerson Sheik na cobrança. Dessa vez o Wallace não foi para a área, só o César Martins a cobrança. Tirou o Zelov. Não tem pressa o Flamengo. Aí o Jorge para fazer a cobrança do lateral. Boa jogada do Everton. Movimentação do Everton, passe no meio. Tá pedindo o Canteiros. Abertura com o Emerson Sheik, vai para cima da marcação. Rolou mais atrás, aí o Canteiros. Liberdade para o Jonas, pode bater em gol, bateu para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no combustível. Aí vai fazendo a festa o torcedor do Flamengo no Maracanã. E o Goiás com mais uma alteração, Fred. Isso aí, a terceira e última. Entra o camisa 18, Juan, um atacante, e sai o volante, Davi. O Goiás já está jogando com o Curitiba, está tirando jogadores importantes que ele não pode perder para a próxima partida, está se preservando para o jogo mais importante dessa série, o confronto direto com o Curitiba. Aí o Wallace. Paulo Vitor. Recuperação do Kaique de cabeça com o Pará. Vai administrando agora o ritmo. Vai dando ritmo de jogo o Flamengo. O Flamengo tem 63% de posse de bola. Jonas. Canteiros. Paulo Vitor.
Ali o Fred 2 vezes de cabeça. Até chegar ao Everton. Já fez o corte, leva a jogada pelo meio. Aparece o Canteiros. A abertura com Emerson Sheik. Kaique vai pelo meio pedindo essa bola na área. Prefere tocar o Flamengo. A bola chega lá pelo lado direito com o Pará. Mais uma vez o Canteiros. Goiás tenta apertar um pouco mais na marcação. Só o Flamengo toca na bola. Wallace. Everton. Passou o Jorge. Clayton Salles. Olha a roubada de bola do Flamengo. Abertura para o Everton. Chegou na linha de fundo. O jogo já parado. Posição de impedimento do Everton. Aproveitar para a gente conferir os próximos jogos de Flamengo e Goiás. Restando 4 rodadas para o final. É para discutir a posição do Everton, né? O Bandeira não pode acertar todas, errou nessa. Daqui a pouquinho a gente confere os próximos. Dá pra gente conferir agora, né? Santos fora, os próximos compromissos do Flamengo. Ponte Preta em casa, o Atlético Paranaense fora. E aí o Palmeiras em casa, os 4 próximos jogos do Flamengo. Os próximos 4 e últimos, né? Daqui a pouquinho a gente confere também a tabela final do Goiás. Sobra do Diogo Barbosa. Dia 14 de novembro, Ronda Rousey defende novamente o cinturão, dessa vez contra Holly Holm. No mesmo evento, o brasileiro Antônio Pezão encara Mark Hunt. E ainda tem disputa pelo título peso palha feminino, tudo exclusivo no combate. Assine já. César Martins. Saída errada do Flamengo lá pelo lado direito na sua defesa. Arthur fez o passe. A bola é para o Zé Love. Muito esticada à frente. Agora, sem dúvida, ali com toda essa pressão que teve o Flamengo, agora serão aí 10 dias de tranquilidade. Uma boa vitória até aqui, mesmo também nessa turbulência de campanha eleitoral. Mas, sem dúvida alguma, serão 10 dias de calma para o Oswaldo de Oliveira novamente acertar esse Flamengo para um resto de campeonato mais tranquilo, né? E com uma resposta positiva para o que fez o Oswaldo. Ele colocou os jogadores que ele queria dentro de campo, mesmo tendo sido punidos. A resposta veio, o time jogou bem. Nesse lado, sim, a tranquilidade. É que o momento do Flamengo não inspira mais nada, além de tranquilidade. O otimismo é que não pode ser. Você falou em tranquilidade, essa é a palavra mesmo do Oswaldo, viu? Durante a semana em coletiva ele disse que não se sente pressionado, foi aí ventilado o nome de Muricy Ramalho para o ano que vem, e ele disse que está bastante tranquilo com relação a isso. Olha o passe para o Bruno Henrique, chegou a cobertura, a bola esticada para fora, no esforço do César Martins. Bela recuperação do César Martins, se esticou todo ali para colocar essa bola pela linha de fundo. Cobrança curta do Goiás. Clayton Salles joga a bola para a área. Melhor o César Martins. Vai sobrar com Emerson Sheik. Prender que é o jogador mais adiantado do Flamengo. Tentou sair para o jogo, acabou sendo desarmado. Rodrigo. Zé Love. Bolinha pintou, já a gente informa que tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Diogo Barbosa tem espaço até para bater em gol. Pé esquerdo, bateu para fora. Bolinha que pintou, gol do Cruzeiro. Leandro Damião coloca o Cruzeiro à frente. Cruzeiro 2, São Paulo 1. Vai para a cobrança o Paulo Vitor.
Mais uma vez o Goiás. Arthur. Não pegou bem na bola, facilitou ali a defesa do Paulo Vitor. Anunciado o público no Maracanã, 15.421 torcedores. Renda de R$513 mil. Torcedor que chegou de uma certa maneira protestando, depois apoiou e vai embora feliz. Até aqui com uma goleada do Flamengo, 4-1 sobre o Goiás. César Martins. E segue Figueirense 0, Atlético Mineiro também 0. Olha a saída errada, recuperação, posição de impedimento, já subiu a bandeira. A posição irregular, estava adiantado o Emerson Sheik. No momento do passe, conseguiu sair ali o Felipe Macedo. Segue 0, Figueirense 0, Atlético Mineiro, resultado que vai dando o título ao Corinthians. Aí confirmando o título de campeão brasileiro para o Corinthians, esse empate entre Figueirense e Atlético Mineiro. Bruno Henrique. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Rexona com Motion Sense. Nada te protege melhor quando você se movimenta. Cobrança de lateral do Pará. Sobra do Felipe Macedo. Aparece ali o Rodrigo para sair jogando. Faz a virada pelo lado direito com o Clayton Salles. A opção do Bruno Henrique. Prefere começar com o zagueiro Fred. Arthur. E aí sem pressa vai tocando também o Goiás. Aí o Flamengo deixa tocar, né? Faz a marcação no seu campo de defesa. O Goiás praticamente entregue. Vai fazendo o tempo passar. Clayton Salles. Mais uma vez o Fred. Lançamento é para o Bruno Henrique. Mas a arbitragem está pegando uma falta do Bruno Henrique sobre o Jorge. Aproveitar para conferir os próximos jogos do Goiás. Os 4 últimos no Campeonato Brasileiro. Então na próxima rodada tem um confronto direto aí na zona do rebaixamento. Recebe o Coritiba em casa. Depois sai para enfrentar o Atlético Mineiro. Novo jogo fora contra a Chapecoense. E em casa recebe o São Paulo. O caminho também não está fácil para o Goiás nessa reta final não, Lina. Mas a pergunta é sempre que Coritiba vai enfrentar, o Goiás já sabe, né? Uma equipe com toda a disposição para tentar resultado. Mas que Atlético Mineiro, que Chapecoense, que São Paulo, em que momento cada elenco vai estar, o objetivo de um ou de outro. É uma interrogação. O problema é que o time do Goiás também é uma interrogação. Você não sabe o que esperar do Goiás. Vinha de 5 derrotas. Aí teve uma grande vitória sobre o Internacional. E o Felipe Menezes até destacava, né? Contra o Internacional, a equipe não havia jogado tão bem quanto o Cruzeiro. Acabou perdendo para o Cruzeiro e venceu o Internacional. Emerson Sheik. Movimentação do Canteiros. Márcio Araújo. Faz a tabela por baixo. Passou o Márcio Araújo. Emerson Sheik estava muito próximo. Cochilou ali. O Canteiros acabou sendo desarmado. Vamos chegando a 42 minutos. O Flamengo, depois de 4 derrotas, 4 jogos sem marcar gols, vai se reencontrando com a vitória.
Depois de 2 partidas também fora de casa. Bela jogada ali do Clayton Salles. Volta a jogar diante do seu torcedor no momento de pressão, mas vai respondendo da melhor maneira possível. Uma boa apresentação e com vitória. Chute do Juan, sem direção, direto para fora. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Brahma, seja sócio torcedor, ajude seu time e economize. Aí você vai vendo o Juan se posicionando, a cobrança do tiro de meta pelo Paulo Vitor. Chegou com toda a vontade do mundo ali o Clayton Salles, hein? Oswaldo de Oliveira não gostou muito, queria a marcação de uma falta, que não foi marcada pelo Luiz Flávio de Oliveira, entendeu? É dividida ali normal, só lateral. Clayton Salles. Aperta o Everton. E acabou cometendo a falta. Veja, mais uma vez ali usou o braço, depois por baixo. Atropelando o Everton. Aí o Paulo Henrique. Teve vida fácil hoje, substituindo o Renan. Márcio Araújo acabou saindo ali pelo lado errado. Bola na tentativa para o Zelov. Melhor o Wallace. Paulo Vitor não pode pegar ali com as mãos, por isso ele bate para frente. Felipe Macedo. Juan. Tentativa de passe era para o Zelov. Canteiros. Erro de passe. Muito à frente ali para o Márcio Araújo. Bruno Henrique. Com o Juan. Tentou passe de primeira. Ainda o Goiás. Está pedindo o Zelov. O Flamengo joga só com o tempo, esperando um contra-ataque. O Goiás pressiona na intermediária, mas não define jogada. É claro que é um jogo encaminhado. O Goiás tenta tirar o peso dessa goleada, desse placar acachapante nesse final. Estamos chegando ao final da partida no Maracanã. Bola vem pro meio. Zelov de primeira para fora. E aí apita Luiz Flávio de Oliveira, sem acréscimos. Termina no Maracanã. 4 para o Flamengo. 1 para o Goiás. Comemoração do torcedor no Maracanã. E termina também 0. Júlio. 0-0. No andar de cima aqui da Arena Palmeiras. Olha, um espaço bem grande. Éder Luiz tentou, mas saiu com bola e tudo pela linha de fundo. O Palmeiras tem muita pressa. Bacana a presença da torcida do Vasco. Termina no Maracanã. 4 para o Flamengo, 1 para o Goiás. Acalmar um pouco a situação. O que esses gols representam para você? Acho que a continuidade no trabalho. Acho que tem que ressaltar aí o que nossa equipe vem passando, né? Acho que foi uma sequência de derrotas, né, que estava nos incomodando e agora, né, dentro de casa conseguimos fazer um bom jogo, conseguimos ganhar bem e isso nos dá confiança para a gente seguir agora nesse final de campeonato. Os vaias atrapalharam? Não. Você chorou ali depois do gol? Fiquei emocionado um pouco, sim, porque acho que só nós, assim, minha família sabe que nós passamos e acho que agora é página virada. Quero ajudar o Flamengo até o final e acho que vou seguir trabalhando forte como eu sempre fiz. Júlio. Obrigado, Fred. Registrando ali aí o momento, né, da emoção. Isso aos 19 minutos do primeiro tempo, no primeiro gol do Flamengo, anotado pelo Alan Patrick. Caiu em lágrimas. O que aconteceu? Eu não estou ouvindo ninguém.
Caiu em lágrimas ali o Alan Patrick. Nós ainda temos bola rolando lá no Orlando Scarpelli, né? Então Figueirense 0, Atlético Mineiro 0. A partida tá